Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Júnior Fernandes e eu estou muito bem acompanhado hoje para tratar de um tema muito maravilhoso que vocês já estão vendo aí, o jovem e o mercado de trabalho. Qual é o propósito deste podcast hoje? Inclusive, não é um podcast com uma série de episódios, é um episódio a priori único, mas que vai trazer um tema muito importante de como o jovem ele pode alcançar, primeiramente, aquele jovem que está em busca do seu primeiro emprego. A gente vai falar sobre dicas sobre isso, como fazer um bom currículo, como cadastrar seu currículo nas mais diversas plataformas que tem por aí e como se portar em uma entrevista e por aí vai. Então, para isso, neste propósito, eu estou muito bem acompanhado aqui de 4 pessoas super especiais aqui nessa mesa. Eu estou aqui à minha frente com a Tainara Meirelles, inclusive todas as 3 são psicólogas, rapaz. Se eu não me tornar uma pessoa melhor hoje, esqueça. Eu estou com Tainara Meirelles, que é psicóloga. Ela tem um foco muito especial com jovens, tá? Eu estou com a Natasha Cerqueira, que ela é diretora de RH, com uma vasta experiência, está atuando já há anos em uma grande multinacional. E eu estou com Mariana Ribeiro, que também é psicóloga e é especializada em recrutamento e seleção. Eu vou deixar agora que elas se apresentem, que vão se apresentar muito melhor do que eu, para que vocês possam conhecê-la. Vamos começar por Tainara. Quem é Tainara? Fala um pouco da pessoa, do profissional, para a galera aí que está nos ouvindo acompanhar. Pronto, bom dia. Me chamo Tainara Meirelles, sou psicóloga, né, como o Júnior falou, e eu atuo hoje, né, numa perspectiva mais social, né, dentro da política de assistência social, em um serviço de acolhimento com crianças e adolescentes e com jovens, né, dentro de um projeto social no município de Simões Filho. E é um prazer, né, poder compartilhar com vocês esta mesa. Maravilha. Seja bem-vinda, Tainara, Obrigada. e já começa agradecendo por aceitar nosso convite também. Estou aqui com Natasha, ela vai se apresentar melhor e ela, meio que, eu vou explicar daqui a pouco, ela é a minha parceira na ideia inicial de estar acontecendo tudo isso aqui. Natasha, por favor. Bom, eu sou Natasha, sou psicóloga de formação, especialista em gestão de pessoas. Iniciei minha carreira um tempo atrás com recrutamento e seleção também, uma carreira muito semelhante à de Mariana, que vocês vão conhecer um pouquinho mais. E, na sequência, depois de trabalhar em consultoria, focada em recrutamento e seleção, eu comecei a ingressar um mercado um pouco mais abrangente, generalista, né, atuando em uma indústria, conhecendo um pouco mais dos processos de gestão de pessoas. Tive boas oportunidades também da absorção, né, de jovens talentos na indústria, na área de aprendizagem, e depois disso ingressei numa multinacional do ramo agroindustrial, que é onde atuo hoje como diretora de recursos humanos, e também com uma forte parceria aí com a comunidade, através de alguns projetos que desenvolvemos com empregabilidade de jovens, né, apoio ao desenvolvimento. Enfim, é uma grande oportunidade de falar aqui, né, e agradeço muito, né, ao Júnior pelo convite. Maravilha. Seja bem-vinda, Nath. Eu que agradeço. Mariana. Eu poderia a gente fazer um Ctrl+C, Ctrl+V aqui na Natasha. Eu também sou psicóloga de formação, também tenho especialização em gestão de pessoas e também vim de consultoria. Então, comecei minha trajetória, na verdade, a escolha por psicologia veio através de uma experiência que eu tive no ensino médio, quando eu comecei a trabalhar ali aos 17 anos, né? Pode falar muito de idade, tempo, né? Se a gente entrega a idade, né? Então, comecei minha trajetória na área administrativa dessa consultoria e lá acabei, né, ajudando uma psicóloga e eu falei, não, é isso que eu quero para mim. Então, quando eu escolhi a psicologia, já foi focada nessa questão, né, de seleção, nessa questão mais organizacional. Então, daí, só foi, né, seguindo aí a trajetória no mesmo caminho. Então, saí dessa consultoria, fui para outra, aí depois fui para a área industrial, como a Natasha também, só que pneumática, né, e na sequência eu acabei indo também para uma indústria do agro. Sigo sempre nessa área de seleção, treinamento, comunicação, um pouquinho também agora, né, depois da experiência que eu tive no industrial, eu acabei abrindo mais o leque, né, e sendo mais uma RH um pouco generalista, né. Então, mas sempre tive a seleção, né, na minha carteira ali de trabalho, de atuação. Muito bom estar com vocês aqui, meninas. Espero que a gente possa contribuir com a carreira de vocês, né, os jovens que estão iniciando aí a carreira, tanto na escolha quanto também com algumas dicas simples que podem ajudar durante o processo.
Perfeito. Dicas simples e que vão fazer muita diferença aí para todo mundo. Muito bom, gente. Para quem não me conhece, eu sou o Júnior Fernandes, vamos dizer nas redes sociais, mas Gildásio Fernandes, profissionalmente falando. Eu tenho 36 anos, eu sou contador de formação, sou empresário, atuo também na indústria do agro. Passa aí um pouquinho da formalidade. Eu e Natasha e Mariana trabalhamos juntos e Tainara é minha cunhada. Então, é um prazer estar aqui. Para vocês entenderem um pouco de como partiu isso, para quem me conhece na vida fora profissional, eu sempre atuei com jovens e adolescentes, né? Eu, durante 11 anos, fui líder de jovens, participei de diretorias e lideranças na cidade de Simões Filho, onde eu morei a maior parte da minha vida. Inclusive, mando um abraço para os meus jovens e adolescentes de lá. E também, dentro da minha carreira profissional como contador, eu alcancei nível de gestão. Então, sempre lidei com jovens no ingresso de sua carreira e por aí vai. Então, assim, eu tenho, sou até suspeito a falar do quanto eu gosto de lidar com pessoas, principalmente essa galera jovem aí, chama muito minha atenção e vamos dizer que é o que me brilha os olhos, desenvolver pessoas. Então, eu tinha um desejo de levar essa galera aqui para Simões Filho, para a gente fazer isso de uma forma de palestra e tal. Não sei se a Natasha vai lembrar disso. Sim, claro. Mas acabou que foi bem na pandemia. Sim. E aconteceram várias coisas, como todo mundo já sabe aí. E a gente acabou esfriando, só que esse desejo nunca morreu. E aí um dia desses, a gente brincando, né, Natasha? Surgiu tudo isso e hoje a gente está aqui para ser mais resumido. Antes de eu fazer a primeira pergunta, já para a gente entrar já nessa parte de dicas e tudo mais, eu queria fazer um agradecimento muito especial à galera da Urban, o grupo Urban, que tem a Urban Media House, que é esse estúdio de podcast aqui. Gente, o melhor da Bahia. Como eu não fui em outros de fora do Brasil, eu vou dizer logo, é o melhor do Brasil, tá? Eu queria mandar um abraço para meu amigo Christian, para meu amigo Igor, que é o operador aqui do podcast, um cara espetacular, nos recebeu super bem. Então, um abração, Christian, valeu mesmo por abrir esse espaço para estarmos aqui. Então, gente, se você quer fazer um podcast de muita qualidade, como você está vendo esse, acessa lá agora o Instagram da Urban Media House, que eles vão te atender tão bem como nos atenderam, e vocês estarão aqui gravando o seu conteúdo com muita qualidade. Seguindo no Grupo Urban, queria mandar também um abraço para a galera da Urban Music, a maior loja de instrumentos musicais de Salvador e da Bahia. Eu queria mandar um abraço para toda a galera que trabalha lá, os parceiros de lá, como Ivan Torres e grandes amigos que a gente construiu. Gente, se você precisa de um instrumento musical para o seu filho, vai lá. Eles ficam nos maiores shopping centers da cidade, aqui no Salvador Shopping, que inclusive a Urban Media House é aqui do ladinho, certo? Muito bem localizada a loja e o estúdio. E ficam ali também no Salvador Norte Shopping. Então, pensou em instrumento musical, invista no seu filho, no seu jovem, também com a musicalidade, que é muito importante, tá bom? Então, vamos nessa. Vamos começar com a primeira pergunta. Eu queria perguntar para a Mariana. A gente vai tentar fazer assim meio que uma ordem cronológica da coisa. Então, vamos começar com habilidade, né? Mariana, como um jovem, ele descobre assim em qual perfil ele vai atuar de acordo com talvez suas habilidades? Certo. Existem várias formas, né? Uma delas é o próprio teste vocacional. Mas além dessa, que seria, digamos assim, o mais oficial, né? O mais padrão, né? O mais conhecido. Existem outras formas mais simples, né? Então, a própria experiência, né, assim, de estágio, de jovem aprendiz, porque, como eu citei, né, a minha trajetória, eu comecei aos 17 anos, né? Então, eu comecei num contrato de estágio que, na época, tinha ensino médio, né? Acho que ainda hoje tem também, né? Então, existe essa possibilidade. Sim. Como a oportunidade de jovem aprendiz. Sim. Porque você estando dentro da organização, você já pode ir percebendo coisas que você se identifica, né? E coisas que as pessoas também acabam te dando como feedback, né? Poxa, você vai muito bem nisso aqui, né? Sim. Você se comunica muito bem, você fala muito bem ao telefone, você arquiva muito bem, você é bom de cálculo, né? Então, através desses feedbacks, você já vai pegando também, né? Você já vai se enxergando mais, né? Sim, então, verdade. Existe, né, essa forma. E além dessa forma também, próprios cursos online também, né? Às vezes você fazendo um curso,
Tem muitas opções gratuitas hoje, né? Depois da pandemia, isso também, né, abriu aí uma série de leques. Então, existe a oportunidade de você estar fazendo o curso gratuito e você vê, poxa, isso aqui, eu tenho uma afinidade com isso. Poxa, eu gostei dessa fala aqui, isso aqui tem a ver comigo. Né? Então, isso vai ajudando no autoconhecimento. Né? Então, você vai se percebendo. E, através disso, você vai vendo as coisas que fazem mais sentido para você ou não. Né? Eu vou dar o meu próprio exemplo, né? Quando eu fui lá estagiária nessa consultoria que eu comecei, comecei na recepção, né? E aí eles viram que eu era muito bom com documento, né? Então, eu organizava, eu padronizava, né? E aí eu comecei a ajudar a dona, né? E nessa ajuda, ela tinha uma relação de confiança comigo. E pela relação de confiança, ela começou a me dar os boletos, né? Para eu controlar. Então, eu acessava a conta, gerava os boletos, né? E aí eu falava assim, poxa, né? Tô gostando disso aqui e tal. Mas, em um certo momento, eu falei assim... Ai, meu Deus, eu não sou tão boa com números, né? Mas o que eu fazia, então? Eu demorava para fazer, né? Porque eu lançava, checava, olhava de novo, checava algumas vezes, né? Sim. Então, diferente de quando eu comecei a ajudar também a fazer a triagem de currículo, que era uma coisa que eu sentia prazer em fazer, né? Então, fui vendo que aquilo ali, para mim, fazia mais sentido, né? Continuei lá com os boletos, porque, né? Eu tinha uma relação de confiança, então eu precisava também ajudar e também estava, né, no meu período já como contratada, porque quando eu terminei o ensino médio, saí da recepção, né? Então, eles me efetivaram nessa posição. Então, continuei ajudando como auxiliar ali administrativo, mas nessa área mais financeira. E eu fui falando, olha, sempre quando eu tiver um currículo, deixa eu te ajudar, uma vaga para triar, né? Um currículo para arrumar, para arquivar. E aí, fui me identificando com aquilo ali. Então, através dessa experiência, eu comecei a ver o que fazia sentido para mim e o que não fazia. O que eu tinha facilidade para fazer e o que eu não tinha. Então, essas práticas que a gente tem, né? Essas experiências, às vezes até ajudando em uma lan house, um amigo, né? Tô ajudando no caixa, tô ajudando no atendimento, a gente consegue, o né? mercadinho do tio, da mãe. Né? Vendo alguém atuando. Então, tem essa forma, né? Que é a questão ali da prática, o curso e o autoconhecimento. Então, você olhar para dentro, ver as coisas que fazem sentido para você, o que você gosta mais de fazer, o que você faz com mais facilidade, com mais amor, né? E aí você vai conhecendo como você funciona, né? Então, acho que primeiro de tudo, esse autoconhecimento, né? Essa autopercepção. Perfeito. Você citou uma coisa bem interessante sobre a questão da experiência, da primeira experiência, né? E me fez lembrar que, com certeza, eu não seria contador, talvez. Eu acredito que com bastante percentual aí, se eu não tivesse a primeira experiência. Porque o que eu queria ser, na verdade, era piloto de avião. E aí músico também depois. Então, aí quando eu ingressei ali numa grande indústria com 16 anos, que eu tive o contato com o primeiro emprego, é aquele mundo do escritório, o computador, o sistema. Aí, como você falou do currículo, eu percebi uma afinidade bem especial. Que interessante, né? Eu sentia mais prazer quando eu tinha o contato com pessoas, né? Quando eu ligava, quando eu recebia na recepção. Então, eu tinha 17 anos, né? Eu não sabia exatamente o que era aquilo, mas eu sabia que aquilo estava funcionando legal, né? Tava indo bem. Então, essas experiências poucas, né? Às vezes até no convívio com colegas, quando alguém cita alguma coisa, você fala, poxa, eu gostaria de aprender sobre isso, eu queria saber como é que funciona isso aqui. Perfeito. Né? Você fala assim, poxa, então isso aqui faz sentido para mim, né? Então, acho que o autoconhecimento, até para saber que caminho eu quero seguir. Perfeito, muito bom. Nath, para a gente aproveitar já falando sobre esse primeiro contato, como foi sua experiência assim, com o primeiro contato para você se identificar como a profissional que você é hoje? Sim, a primeira experiência profissional também foi com estágio e currículos, né? É tudo muito parecido na minha trajetória de Mariana, apesar da gente ter se conhecido bem lá depois, né? Mas também foi me dado um grande desafio, né? Muito operacional no primeiro momento, né? Que era de arquivamento de currículos, eram muitos currículos para fazer e eu senti assim aquela porta que se abriu, possivelmente poderia ser assim, vamos conhecer quem é essa pessoa, né? Vamos ver quem é essa pessoa, o que ela tem a oferecer. E naquele primeiro momento era uma coisa assim, uma carga que eu pensei, poxa, um monte de pilha de papel, tudo bagunçado, o que é que eu vou fazer aqui? Eu sou estagiária de psicologia, meu primeiro momento ali profissional, então eu falei, bom, vou fazer disso o meu melhor. Então, ali eu me comprometi, né, com o meu primeiro empregador, né, e comigo, de tirar uma oportunidade daquele momento. E eu comecei a ler os currículos, né, separá-los, classificá-los. Não, esse aqui estudou até tal série,
série, esse daqui tem um curso superior de tal área, experiência. E aí eu comecei a classificar. Eu nunca tinha trabalhado com recursos humanos, então para mim foi começar a ver, poxa, existem várias profissões, essas profissões exigem formações diferentes, e eu comecei a entender um pouquinho mais da carreira das pessoas ali e de uma oportunidade simples que era de separar papel. Então, daquilo ali, eu extraí o melhor daquele momento. E a partir daquilo, eu tive muita clareza para quando surgiu uma oportunidade de eu começar a fazer entrevistas, de que carreira, de que estudo aquela pessoa para assumir aquela posição, aquela vaga que tinha, ela precisaria ter estudado. Porque eu tinha visto que um engenheiro de uma construtora, ele tinha passado por uns cursos tais, né? Então, isso foi gerando uma clareza muito grande. Então, assim, não desperdiçar nem as oportunidades operacionais, que é o que costuma vir no primeiro momento. Pensar dessa forma, né? O que é que eu posso extrair daqui? Qual o melhor disso daqui? Né? Do mais simples e fazer o melhor. Mesmo que seja uma tarefa simples, mas dar o melhor de si e mostrando-se pronto para coisas maiores. Isso, para mim, é um direcional e, assim, foi como eu consegui abrir portas ganhando confiança, né? Porque se confiou em mim e aí, sim, outras coisas foram surgindo. Ou seja, mas se você não valorizasse o simples, talvez... Exato. E é um momento crucial o início da trajetória, né? E assim, eu não sei assim, o que vocês pensam, mas eu vejo, de certa forma, hoje, uma necessidade do imediatismo, das coisas acontecerem muito rápido. E a gente tem que cuidar dos nossos jovens para entender que é preciso valorizar um arquivamento de currículo, como foi o caso de vocês, comigo também. Parece que sempre quando a gente inicia um trabalho tem que ter um arquivo, né? Pra não desafiar. Vamos dar algo simples para essa pessoa fazer, para ver o que ela é capaz. E eu via muito quando eu comecei, assim, que, olhe, onde quer que você esteja, você está sendo observado. Sim. E eu encarei muito negativamente aquilo. E onde eu passava, gente, tem alguma câmera aqui, será? Olha só como eu interpretava o sendo observado. Só que depois de muito tempo eu percebi que era isso. Valoriza o simples. Sim. Né? Ou só quer quando é para estar em tal lugar, tal coisa, né? Então, muito interessante você ter trazido esse elemento aí na nossa vida de arquivadores profissionais. E contigo, Tainara, como foi o porquê ser psicóloga, trabalhar nessa área que você atua hoje? Eu não comecei arquivando. Não recrutei. Então, assim, eu começo muito da arte, né? Assim, muito adolescente, né? Meu viés natural, né, existencial é a arte. Então, minhas primeiras experiências artísticas. Então, foi aí que eu comecei a trabalhar mesmo, né? Dando aula, fazendo teatro, apresentando. Então, foi minha primeira experiência com o mundo do trabalho, né? Experimentar aquilo que fazia sentido, né? Que foi o que a colega falou. É algo que é diferente, né? E é o que dá sentido, é aquilo que você quer investir sua energia. Então, eu começo muito da arte e nessa experiência da arte eu entendo que eu gosto de pessoas, né? Eu gosto de estar com pessoas, eu gosto de trabalhar com pessoas. E aí a psicologia vem como essa oportunidade, né, de fazer a arte do ouvir, né? A arte do escutar, a arte do tocar, a arte do transformar a vida do outro, né? De contribuir, né? E não estou falando que a gente tem o poder na varinha, né, de transformar, não é isso, mas assim, de contribuir com o outro. Influenciar. De influenciar. E aí, né, inicio também, né, como as meninas, com meu primeiro estágio, né? Iniciei meu primeiro estágio dentro de escola, como acompanhante terapêutica, né? Então, acompanhando desde já adolescentes que tinham necessidades especiais, né? Então, acompanhava no processo escolar. E aí foram surgindo outras experiências e tentando, né, sempre ampliar, né? Aprendi muito na educação e aí fui tentando ampliar e parei dentro, né, do âmbito mais vinculado ao social, trabalhando mais com violências. Então, passei a trabalhar com mulheres estagiar, né, com mulheres que tinham sido vítimas de violência. Nossa. E aí meu olhar, né, foi ampliando, né, para essa área mais dentro do social, da política pública. E quando eu formei, assim que eu formei, eu tive a oportunidade de entrar dentro de uma instituição de acolhimento, né, vinculado ao social. Então, logo que formei, eu consegui entrar. E aí, a entrada na instituição, ela veio muito de uma relação muito anterior da adolescência,
né? E aí eu trago isso porque foram o que vocês falaram, das relações, do que a gente é observado, do que a gente faz, né? Então, as mínimas coisas no nosso dia a dia, né? Um serviço, uma relação. Então, de uma relação da adolescência, da mãe da minha amiga, que estudávamos juntas na infância, lembrou, olha, Thay é psicóloga, tem uma oportunidade de trabalho, traga seu currículo, né? E aí eu entrei, estou nesse mundo, né? Há 3 anos, dentro aí da psicologia, né? Trabalhando mais com adolescentes mesmo, né? Que é um gás diferente, né? Com crianças, que é um gás diferente, mas muito no que faz sentido, né? Que eu acho que é o que é mais importante. Com certeza. A gente sabe que às vezes é um privilégio, né? Que a vida também não é assim, nem sempre a gente tá em posições que, né, dá o sentido às vezes é por necessidade, mas faz uma diferença quando a gente consegue estar em um lugar que fazem os nossos olhos brilhar, que nosso coração acelera, né? Que você é apaixonado. Então é isso, né? Estamos aqui. Com certeza, a Tainara até citou ali sobre artes, né? Diga-se de passagem, ela é uma bailarina de primeira, viu? E tem uma escola também neste ramo lá em Candeias, uma escola muito boa, como é mesmo o nome, eu vou fazer propaganda aqui. Balancei. Balancei, né? Lá em Candeias, então galera de Candeias aí, ó, super recomendo. Mas eu vi a filial em Lauro, né? Que Legal. tem algumas mães interessadas. Você vai no espetáculo da escola dela, é uma coisa mais fofa, gente, as crianças. Nossa, aí eu fico com vontade de ter filha mulher, meu Deus. Mas filhos Dá ainda, oportunidade. meninos fazem Também dança, fazem, viu? né? Meninos dançam. Também, verdade. Mas Também. eu acho que, e aí, quando a gente está falando de juventude, né, de mercado de trabalho, a arte ele tem esse potencial, Sim, né, esse demais. potencial transformador. A Demais. música transforma, né, Sim, transforma, a a dança, dança a transforma, arte. o teatro transforma. Então a arte ele tem esse potencial, Demais. né, de transformação no mercado de trabalho, né, faz muita diferença. Muito mesmo. Às vezes coisas simples, né? Por exemplo, na igreja eu vejo algumas pessoas fazendo a leitura, né? Em vários trechos, assim. E eu tenho participado muito de missas com crianças, né? Porque eu tenho uma criança de 3 anos, né? Clarinha. Então eu tenho levado ela pra missa, né? E aí, nesses momentos que eu vejo uma criança, que eu vejo assim, 5 anos, 7 anos, né? Participando da missa em vários momentos. E aquelas que têm mais 8, 9 já sabem ler, participando dos trechinhos ou cantando, né? Eu fico pensando assim, eu até comentei isso com meu esposo há pouco tempo, né? Eu falo assim, uma pessoa que faz uma leitura dessa para mais de 50 pessoas que tem aqui na missa, já está sendo uma forma de treiná-lo para uma Sim, palestra, com para um momento certeza. de uma reunião em uma empresa, né? Para saber conversar dentro da organização. Então, coisas simples como essa, por exemplo, que é uma verdade. oportunidade que todo mundo tem, né? Sim, Então, e às verdade. vezes a gente acaba falando, não vou ler não, porque imagina, 50 pessoas, né? Mas às vezes é só uma estrofe que você lê ali, né? Às vezes é uma falinha que você faz e depois você vai aumentando, né? Então, não perder essas oportunidades, né? Então, que às vezes a gente tem pode contribuir, né? Para o nosso desenvolvimento Com profissional. certeza. Quando a gente fala, você falando disso, né, me faz lembrar muito do que a gente fala muito hoje, né, que são os desenvolvimentos de habilidades socioemocionais, né, que tem a ver com essas habilidades sociais também, né, de interação, de segurança na fala, de tomar iniciativa, e a gente sabe quão é importante, né, e quanto ainda é difícil a gente ter espaços que a gente consiga trabalhar isso, né, as escolas deveriam, né, trabalhar, ter um espaço para a gente trabalhar as habilidades socioemocional, né, eu estava lendo em algum momento que como a falta de habilidade socioemocional tem tirado profissionais do ramo do trabalho, né? Inclusive profissionais, né, que já têm anos dentro, né, de uma empresa, mas como o não ter habilidades, né, em lidar com situações, em ser mais resiliente, em conseguir, né, resolver problemas, podem te tirar de uma empresa. Então, para além de uma qualificação, né, que a gente fala do estudo da especialização, mas quão é importante esse desenvolvimento pessoal e social, né? Perfeito. Ok. É muito interessante que isso já faz um link com a próxima pergunta que eu vou fazer aqui. Tem bastante a ver. Natasha, quais os desafios emocionais que os jovens podem enfrentar quando ele ingressa no mercado de trabalho? Talvez assim, não só jovens, mas qualquer profissional, mas focando um pouco no primeiro emprego, Sim. o que você vê como desafio emocional? Eu acredito que o primeiro desafio seja assim, ele ainda nem entrou, Sim. né? Antes de entrar. Depois já é são outros Sim, desafios, né? sim. Mas antes de entrar é muito comum a insegurança, né? Para onde eu vou?
né? Quantos de nós já passamos por isso, né? Imagino que muitos jovens estejam passando por esse momento, né? Não tenho certeza, mas a experimentação, o autoconhecimento, como nós falamos aqui, a Mariana trouxe alguns exemplos também, né? Tainara falou de explorar, né, as possibilidades também para você se conhecer. E realmente assim, eu tenho talento para dança, exercite isso. Não acreditem que há apenas um caminho a seguir, não há só um emprego formal, existem as artes, existem várias coisas, né, vários caminhos a seguir. Às vezes a gente se molda muito nas carreiras que a gente conhece. Eu conheci recentemente uma diretora de recursos humanos, né, uma grande parceira, né, que está se tornando, e ela contou que a mãe dela só tinha estudado até o primário e que o sonho da mãe dela para ela era que ela fosse faxineira porque ela poderia trabalhar apenas de segunda a sexta. E sábado e domingo ela trabalharia em casa ajudando ela mesma, a própria mãe. Então, assim, esse era o sonho da mãe. Talvez ela se encaixasse no sonho da mãe e fosse aquilo, né? Mas ela, por um tempo, ela foi por esse caminho, mas ela teve o desejo de fazer outras coisas, de se conhecer, viu que era capaz de fazer algo mais, entrou, né, num programa de estágio, aprendiz, e aí foi experimentando coisas novas, que é o que eu acredito, que a experimentação, ela vai dando essa segurança que o jovem precisa, reconhecer no que você é bom, porque é muito comum também a gente ficar focando no que, poxa, mas eu não sou tão bom nisso, mas o que você é bom? O autoconhecimento na adolescência, quanto antes a gente estimular isso, melhor, né? E os pais, né, mães, formadores de opinião, não limitarem as crianças, os adolescentes, né? Não, dançar não é para meninos, né? Sim. Não, filho, você precisa ser médico, você precisa ser mecânico como seu pai é. Não, às vezes o garoto tem uma outra habilidade, né? O jovem, você tem uma outra experiência que pode, né, se destacar muito mais e fazer você o melhor naquilo que você faz. Então, abrir essa exploração realmente, se sentir seguro para fazer o caminho. Não há um só caminho. Você pode ser contador e músico. É verdade. Entendeu? Então, assim, tem Exatamente. paixões que se conectam Sim. também. Então, explorar isso com uma segurança maior nesse primeiro momento e após o ingresso no mercado de trabalho também saber que pode-se haver uma mudança de rumo. Não é um rumo único. Quantas pessoas a gente conhece, né, que foram mudando de carreira lá atrás? É importante perseguir algo que você tem afinidade, sim, mas nem sempre vai ser essa a primeira porta de trabalho. E a gente vai buscar o que a gente deseja também, né, de outra forma. Acreditar em si, no potencial, né, e identificar suas próprias forças, eu acredito que seja o melhor caminho estrutural aí para essa questão do controle emocional nesse início de carreira, né? Nesse início de caminhada. Buscar apoio, né? Buscar referências, conversar com pessoas, né, que você admire, Sim. mesmo que não seja a carreira que você deseja, mas você admira essa pessoa como um profissional de qualquer área. O perfil. Poxa, eu gostaria de ser uma profissional dessa forma, né? O que essa pessoa, o que essa pessoa tem no jeito de ser, por que eu admiro também? Essa pergunta assim, por que eu admiro essa pessoa? Não porque ela é parecida comigo nisso, de tal forma, jeito de ser. Então, isso tudo é bem importante a gente tentar identificar. Perfeito. Ô, Nath, você falou uma coisa bem interessante aí sobre influência e tal. Até quanto é prejudicial um pai querer que o filho seja? Porque eu vejo isso assim como um problema. Até para ilustrar um pouco melhor, eu sou baterista, né? Amo o instrumento. E meu filho, ele nasceu ali com uma vontade natural de tocar. Só que eu fico também me policiando para deixar que seja o mais natural possível. Mas a gente sabe, houve até casos já com clientes dele comprar a melhor bateria, os melhores pratos, caixa, sabe, equipamentos que todo baterista profissional, inclusive, gostariam de ter e que o cara tenha condição, né, e tal, porque ele quer que o filho seja baterista. E aí isso pode ser também um pai que quer que o filho seja contador, engenheiro, da área de recursos humanos. Até que ponto isso pode ser benéfico, mas também prejudicial?
Sim, eu acho que é um benefício quando você oportuniza. Certo. Isso é muito bom, né? Ter a oportunidade de você conhecer, ver se você gosta, né? E não necessariamente isso vai ser a sua carreira, como eu falei, né? Você pode fazer caminhos e continuar tocando bateria, Sim. né? Sentindo prazer naquilo. Sim. E você realmente identificar se a criança, né, ou o adolescente tem prazer ao fazer aquilo. Eu também vivi isso, meu pai tocava piano, músico, me deu, né, alguns pianos e teclados ao longo da vida e um Nossa. desejo intenso, né? Sim. Mas chegava um tempo em que o desejo dele era maior. Não há como você tirar o desejo de um pai, de uma mãe, de uma Verdade. pessoa, né, que está ali na tela daquele jovem. Porém, oportunizar é bom para ele Sim, conhecer e até sim. mesmo saber, não, pai, Se pai, deixar eu não gosto da experimentar. bateria, né? Eu prefiro tocar violão. Poxa, que Sim. bom. Sobrou a música, né? Isso. Então, assim, oportunizar, mas deixar que façam os caminhos, mas sempre como papel de influenciador, dar a direção, né, do que são os caminhos. A gente sente falta hoje, às vezes, desse direcional, Sim. né, de quem está acompanhando um jovem no mercado de trabalho. Muitas vezes, infelizmente, os jovens perdem oportunidades por isso. Então, é fundamental que seja. Só não pode ser uma coisa assim restritiva. Não, você tem que ser isso porque eu quero assim. Aí, realmente, gera uma frustração e lá na Sim. frente a pessoa acaba pagando o preço. Ela pode alcançar sucesso, pode se formar naquilo, ser o melhor naquilo, porém, existe um desejo que dentro da própria pessoa continua ali dentro. Né? E isso aí, se não se dá vazão, em algum momento pode gerar algum outro problema para a pessoa na vida adulta. Espetacular. Todos nós aqui temos um cunho importante social, né? A gente tem a Tainara, que é especializada, é uma profissional da área, mas a gente tem, como Natasha citou, empresas e programas que os profissionais de outras áreas se juntam por um bem maior, que é atender a sociedade, porque não dá para deixar apenas para o poder público resolver isso, né? Cada um tem que ter sua colaboração para a construção de um mundo melhor. E aí, um pouco voltado a isso, Tainara, como lidar com desafios específicos de jovens que estão em situação de exclusão social, no que se diz respeito ao acesso ao emprego? Você já iniciou falando, né? Sim. Que, primeiro, é uma responsabilidade de todos e todas nós, né? Quando a gente vai lá para o direito mesmo, né? A gente vai lá para o estatuto, né? Ou para a própria Constituição Federal, vai estar lá dizendo, né? Que é dever da sociedade, da família, do Estado. Então, nós, enquanto sociedade, nós somos responsáveis, né? Sim. Assim, nós temos esse compromisso social em colaborar, em cuidar, né? Desse adolescente, desse jovem, que ele precisa, né? E tem por direito, né? Porque a profissionalização é um direito à entrada no mercado de trabalho. Quando a gente fala de jovens, né, em situação de vulnerabilidade, eu vou trazer um exemplo muito concreto, né? Legal. E que Júnior, inclusive, conhece, né? Porque a gente compartilhou em muitos momentos sobre isso. É uma situação, né, que nós vivenciamos no serviço de acolhimento, né? No serviço de acolhimento, a gente trabalha com crianças e adolescentes vítimas de violência. Né? Então, uma situação de violência que aquela criança ou aquele adolescente vivenciou pode levá-lo, né, ao serviço de acolhimento se sua família naquele momento ou os equipamentos não conseguiram dar conta. E aí nosso trabalho é que essa criança ou esse adolescente volte para sua família, né? Se não, para uma família adotiva e nas últimas, né, se a gente não consegue a família natural ou uma família por adoção, ele pode ser desligado por maioridade. E nós passamos por um processo, né, com um jovem que estávamos na preparação para o desligamento por maioridade. E o nosso maior desafio foi a inserção no mercado de trabalho. Era um jovem acompanhado, né? Estava, né, fazendo algumas formações, mas entrar no mercado de trabalho para o primeiro emprego foi muito difícil e nós não conseguimos. Nossa. Entende? E foram muitos desafios que a gente não conseguia ultrapassar. Né? A gente esbarrava nas especificidades das vagas. Quando a gente fala de um jovem que vivencia uma situação de violência, é um jovem que tem muitas marcas. Sim. Né? E isso afeta muitas dimensões da sua vida. E afeta a escola, por exemplo.
Um jovem em situação de vulnerabilidade, muitos deles precisam, por exemplo, trabalhar. Sim. E é um trabalho que é informal, né? E aí a gente entra dentro do trabalho infantil, que é uma violência. Então, esse jovem, ele não consegue estudar, por exemplo. Ele vai ter uma defasagem escolar. Mas não existe uma vaga para um adolescente com defasagem escolar. Como é que a gente ultrapassa? Como é que a gente consegue avançar nesse sentido? Né? Então, assim, a escolaridade é um grande desafio. As especificidades da vaga é um grande desafio. As fragilidades é um grande, né? As fragilidades internas também desse jovem, né? Quando a gente fala de um jovem em situação de vulnerabilidade, um jovem que sofreu uma violência, e essa pode ser uma violência física, mas pode ser ali no seu contexto social. A gente está falando de um contexto que a gente sabe que não é um contexto de muitos. Essa experimentação, eu experimentar por eu escolher, a gente sabe que não é o contexto de muitos, né? Por isso que eu falei, de um certo modo, nós somos privilegiados, porque nós podemos experimentar para escolher. Muitos jovens precisam e estão em trabalhos informais porque foi o que deu. É o que cabe, né? É o que cabe para ele, né? Carregar o cimento, né? Ir para a Ceasa e carregar fardos, é isso que cabe para esse jovem. Né? E aí a gente entra em outras violências que são marcas. E como superar? Né? Como superar também esse processo que é muito interno. Então, quando a gente fala de jovens em situação de vulnerabilidade social, a gente mergulha em muitos aspectos. Né? E aí, por isso que é tão importante o que você iniciou falando, a responsabilidade social. Como nós podemos contribuir na superação disso? Né? Como esse jovem, marcado por uma violência, que não conseguiu estudar, né? Ele consegue entrar e ter a sua primeira vaga de trabalho. Porque como na primeira vaga de trabalho se pede a experiência, como ele vai entrar no mercado de trabalho? Né? Se ele não pode estudar porque ele tinha que sobreviver, como ele vai entrar no mercado de trabalho? Como a gente vai oportunizar para esse jovem a entrada no mercado de trabalho? Então, para esse jovem que eu falei, a gente não conseguiu entrar no mercado de trabalho. Fizemos muitas parcerias, tentamos muitas brechas e nós não conseguimos porque sempre esbarrávamos nos requisitos. E o maior requisito é a escolaridade, que a gente sabe que é fundamental, mas que é uma realidade de muitos adolescentes. Muitos adolescentes. Eu acompanhei adolescentes no ano passado que estavam no 9º ano e que não sabem ler nem escrever. Né? Esse jovem vai entrar em que oportunidade de trabalho? Ele não sabe ler nem escrever. Mas lá no histórico dele está dizendo que ele é 9º ano. Nossa. Né? O que é que cabe? Né? Como é que a gente contribui, né? Para que esse jovem ele tenha a oportunidade de entrar no mercado de trabalho? Né? Então, assim, existem muitos aspectos que atravessam, né, um jovem que vive em diversas vulnerabilidades. Né? E aí, por isso que é importante, né, a gente pensar sobre isso, a gente entender a nossa responsabilidade social, as empresas, né, entenderem a responsabilidade social para a gente entender de que forma a gente consegue garantir, contribuir, né, para uma superação de violência, para equilibrar aí essa desigualdade social que a gente enfrenta, né, tão grandemente. E aí tem vários recortes. A gente vai encarar recorte de raça. Então, eu tinha um menino de 17 anos, preto, que estava, né, fazendo EJA, primeiro e segundo ano, sem experiência de trabalho, dentro de um serviço de acolhimento. Como é que a gente ultrapassa os requisitos? Não ultrapassamos, não conseguimos. Então, são muitos desafios, mas que eu acho que é uma provocação para a gente, enquanto pessoa, né, enquanto empresas, né, sociedade, poder público, né, porque o poder público ele tem, né, que avançar em muitos sentidos também. Então, eu acho que são muitas, né, é um mergulho, né, que a gente pode fazer. Sim, ou seja, a gente precisa estar atento ao tema responsabilidade social, né? Se resume muito a isso. Na sua fala eu lembrei muito de um amigo nosso, você deve conhecer, Sérgio, da CCI, mandar um grande abraço para esse grande homem que faz um papel social incrível e ele fala também, ele tem uma palestra sobre isso, até o acesso nas empresas de forma gratuita para ele levar, que ele quer mais levar a mensagem mesmo. Da palestra, o nome é Responsabilidade Social, né? Que fala sobre tudo isso que você falou. Até isso, por mais que seja óbvio, talvez, às vezes, talvez, prioridades, enfim, tudo é entendido, mas acaba que, de fato, falta esse tema entrar nas empresas, nas pessoas, né? Então, vamos provocar
mais isso, né? Para que essa responsabilidade, como você falou bem no início do que você trouxe aí, que é uma responsabilidade de todos, né? Tá na Constituição, perfeito. Mariana, pensando um pouco no ambiente corporativo, quando se tem uma vaga para principalmente algo assim relacionado ao primeiro emprego, aí vem assim, vaga de aprendiz, de estagiário, quais as qualidades a empresa, o empregador, ele busca nesse candidato? Nessas oportunidades não exige a experiência, né? Perfeito. Só é o primeiro emprego. Então, o que exige é a escolaridade, né? E, às vezes, dependendo, pode ser até o ensino médio, né? Em conclusão, que foi até o meu caso, por Sim. exemplo, né? Na ocasião. Então, o que a gente observa ali? Mais comunicação, né? Facilidade de trabalhar em equipe, facilidade de se relacionar. Então, é mais o comportamental, né? Perfeito. E a partir do momento que você... Acho que, eu não sei se foi a Thaís, se foi você, né? Se foi a Nath que comentou, de trazer a questão, de trabalhar a questão da fala, né, da forma de falar, e aí eu lembro que uma vez teve uma pessoa que falou assim, o processo seletivo, ele nada mais é do que uma própria venda de si mesmo, né? Sim. Então, você não vende, quando ele traz isso, não é porque você tem que mentir sobre, né? Mas para você vender algo, você tem que ter propriedade sobre o que você está vendendo, né? Então aí eu volto para a primeira fala lá que a gente trouxe, né? Que é o autoconhecimento. Então, a partir do momento que você se conhece, né? A partir do momento que você conhece também a empresa na qual você está fazendo parte, a partir do momento que está fazendo o processo para fazer parte, a partir do momento também que você conhece a descrição da vaga, então você faz esse apanhado, você faz um estudo sobre isso, então você consegue ser mais seguro dentro do processo seletivo, você consegue se vender melhor. Então, às vezes, não é uma experiência, né? Mas é a forma que você está trazendo aquilo, né? Então, se você se comunica bem, se você tem segurança durante o processo, se você consegue trazer qual é o seu objetivo, né? Muitas vezes a pessoa fala, meu objetivo é contribuir para essa empresa, né? Para ter sucesso, né? Não é isso, né? Meu objetivo, por exemplo, se você tem a certeza que você quer atuar na área administrativa, então meu objetivo é atuar na área administrativa porque eu quero desenvolver isso, aquilo outro. Então, você pode trazer de forma segura e de forma mais rica, né, a sua participação durante o processo. Então, essas questões mais, né, que hoje a gente observa, é a questão mais comportamental, né? Perfeito. E isso a gente consegue observar através tanto da entrevista, né, a forma que a pessoa traz, os elementos importantes da construção dele, da trajetória, como também através de algumas dinâmicas, né, de algumas atividades que a gente pode executar. Então, uma coisa que eu falo assim, se prepare para a entrevista, é uma das coisas que a gente vem mais sentindo falta, né? Então, muitas vezes a pessoa está ali participando da entrevista, mas ele não consegue nem falar sobre a sua trajetória, né? Às vezes ele não consegue nem falar sobre a sua própria vida pessoal. Quando a gente fala assim, fale sobre você, a maioria das pessoas fala, tá, sobre mim? Tá, eu falo o nome, né? Eu sou Mariana, sou casada, moro em Lauro. Pronto. Sobre isso? Não, né? Então, vamos falar mais, né? Então, vamos nos conhecer, falar o que a gente tem, né, de facilidades e o que a gente tem, né, de limitadores também, porque a gente pode trazer isso, né? A gente pode trazer os nossos limitadores, mas o mais importante é a forma que você está trazendo, né? É verdade. Então, assim, por exemplo, se eu falo, eu tenho dificuldade de me concentrar em determinadas atividades, mas como eu já conheço essa forma, o que eu faço? Eu funciono melhor de manhã, então eu pego as atividades que eu consigo que eu preciso me concentrar e eu foco em fazer de manhã, ou então eu foco em fazer em horário que não tem muita movimentação dentro da sala que eu trabalho, enfim. Então, tudo é a forma que você vai trazer esses elementos, né? Então, eu acredito que através dessa segurança e através dessa preparação, isso pode ajudar o jovem durante o processo. Teve uma fala aqui também que, acho que foi a Nath que comentou assim, você pode atuar em duas áreas ao mesmo tempo, né? Mesmo sendo divergente. Às vezes a gente está em um processo, vamos dizer, uma vaga de aprendiz para a área administrativa financeira. E tem lá uma pessoa que está fazendo, ou tem interesse, ou está cursando o inicial ali de enfermagem, por exemplo, né? Mas é uma realidade totalmente diferente do que ela vai atuar. No entanto, às vezes a forma que ela fala a respeito, ela consegue se defender a ponto que a pessoa dá oportunidade. Sim. Por quê? Uma coisa é dizer, eu tenho interesse em fazer enfermagem e a vaga, sei lá, é para um escritório de contabilidade, né? Outra coisa é eu dizer, olha, eu tenho interesse no futuro fazer enfermagem. No entanto, essa oportunidade aqui, ela vai me ajudar, porque eu preciso, mesmo fazendo enfermagem, eu preciso ter domínio da área administrativa, eu preciso controlar documentos, eu preciso saber de Excel, eu preciso saber de tal coisa. Então, isso vai me ajudar na minha trajetória lá na frente, mesmo sendo uma área diferente. Então, veja que você está trazendo elementos que vai defender a sua escolha, né? Então, eu acho que mais essa questão mesmo da
do comportamental e da preparação para participar do processo. E assim, um processo seletivo, uma entrevista, ela sempre traz uma tensão. Não tem para onde correr, né? Você vai conhecer, às vezes você quer muita oportunidade. E aí você trouxe 2 elementos bem importantes aqui, que é a transparência, quando você disse assim sobre, inclusive às vezes é até uma pergunta de entrevista, né? Qual é o seu ponto fraco, né? Qual você considera um ponto... Às vezes a transparência ela ajuda, como você disse, a pessoa vai dizer que ela tem um pouco de dificuldade com atenção em determinado horário, né? Acho que foi o que você falou, mas ela trouxe elementos ali para mostrar o quanto ela trabalha para explorar. Outra fala que você citou, na verdade, tudo que você falou traz assim, remete à questão da transparência, né? Porque às vezes a pessoa, porque quer muito e porque é uma situação tensa, ela talvez queira fazer algo complexo para impressionar. E aí, Nath, compartilhe um pouco sobre isso, o quão é importante você ser você num momento desse. Eu acredito que assim, é a coisa mais importante. Claro que com alguns cuidados. Mas muitas vezes, assim, quem está do outro lado, todo processo seletivo é um processo de uma via de mão dupla, né? Alguém do outro lado está querendo uma pessoa para performar, para uma função, e do outro lado tem uma pessoa com expectativas de emprego, de carreira, enfim. Então, assim, quanto mais transparente você for, melhor será a conexão real para o entrevistador. Os entrevistadores também estão acostumados, né, a fazer perguntas, entrevistas e perceber as pessoas, né? Então, se ela percebe, poxa, essa pessoa realmente aqui, ela tem o perfil que eu preciso, ou tem, não necessariamente as experiências, mas às vezes a habilidade necessária para performar, né? E se eu deixo isso claro através da minha fala, exemplos, né, numa entrevista, isso tudo vai consolidando, né, quem eu sou, como eu me relaciono com minha família, né, a gente brinca muito, né, de algumas situações onde fala assim, eu sou muito comunicativo e assim, né, então assim, você fala uma coisa, seu corpo diz outra, né, então assim, as palavras não se sustentam. E se eu faço um personagem encantador, né? Eu fui perfeito, saí daquela entrevista, a vaga é minha, mas eu fui um personagem, depois que eu sou contratado, eu vou ter que sustentar esse personagem. E aí tem um momento que você é que nem Big Brother, né? A pessoa, depois de certo tempo, esquece que a câmera tá ali e começa a ser ela mesma. E aí, quem contratou, seja o gestor, a empresa, os pares, vão perceber, nossa, mas a pessoa parecia ser diferente. A pessoa disse que fazia assim, faz dessa forma diferente aqui, e aquilo começa a ser sentido e é prejudicial para esse profissional, né? Então, assim, ser você mesmo naquele momento vai mostrar realmente se há conexão com o que se espera de você. E lá na frente é só você ser você. Você não vai precisar ficar com uma máscara, sustentando aquilo e com receio. Não vão perceber que eu sou desorganizado. Não vão perceber que eu trabalho melhor sozinho. Né? Eu preciso me forçar a trabalhar em grupo. É bom explorar as habilidades, né? Desenvolver competências, sem dúvida. Mas tem traços que são da gente. Então, a gente reconhecer. Primeiro, autoconhecimento. Eu sei quem eu sou. Eu chego com segurança numa entrevista para falar da minha história, do que eu sou. E a empresa vai ter a oportunidade de acessar isso. Quando as coisas se conectam, né, o desejo verdadeiro da empresa e da pessoa, né, muito além de eu quero este emprego, tem muito mais chance de durar. Sim. Acontece diferente muitas vezes, né? Percepções equivocadas sobre um candidato. Não, poxa, eu achei que ele era assim, lá na frente você perceber diferente. Sim. Mas se você se abriu no primeiro momento e você foi visto, a chance de dar certo é muito maior. Então, eu prezo muito por isso, né? E a gente tenta sempre, né? Eu e a Mariana trabalhando juntas em seleção há um tempo, criar um ambiente para que a pessoa seja ela mesma. Porque aí a gente extrai o melhor e vê até mesmo a possibilidade de dizer assim, poxa, Júnior, eu acho que você vai ser melhor baterista do que um contador. Perfeito, é verdade. Pô, legal, muito, muito bacana isso. É engraçado para vocês que estão nos assistindo, olha só que já estão surgindo várias dicas importantes, né? Essa dica aqui que Mariana e Natasha estão trazendo sobre como se portar em uma entrevista é uma das dicas mais valiosas que vocês podem ter. E sobre o início do processo assim, Mari, o currículo, né? Acho que as pessoas têm muita dúvida de como preparar um bom currículo,
Porque acho que o que pesa muito é experiência. Eita, nossa, o que é que eu vou fazer? Um currículo resumido, currículo detalhado? E onde é que eu vou botar esse currículo? Eu vou sair de porta em porta colocando? Ou tem algum local que eu posso cadastrar? Fala um pouco, assim, voltado agora mais para esse primeiro emprego mesmo. Certo. Você falou do porta a porta, lembra da minha época, isso já não existe mais, né? Infelizmente. Mas essa Tancredo Neves mesmo, Tancredo Neves aqui, nossa, eu saí outro dia com uma pilha de currículo, ia batendo de porta em porta, literalmente. Sim. Mas graças a Deus a tecnologia, né, hoje tem nos ajudado, né, e tem facilitado aí o processo. Então, hoje existem várias plataformas, né, mas até antes de falar sobre ela, falar do currículo que você falou, né, tem de fato, assim, muita gente jovem fica na dúvida, poxa, eu não tenho experiência, né, ou então eu tenho uma experiência informal. Sim. Como eu devo fazer, né? Sim. Você pode estruturar o seu currículo, né, iniciando ali com seus dados pessoais, só lembrando que muitas vezes a pessoa esquece, inclusive, de colocar o próprio contato, né? Nossa! Como diz aquela figurinha, é raro, mas acontece com frequência. Sim. Então, às vezes acontece da pessoa pedir para alguém fazer o currículo, né? E aí passar ali alguns errinhos de português, ou então alguns dados, né? Por exemplo, o próprio telefone, ou não ter, ou tá errado, ou e-mail também, né? Então, pense que a única forma da gente entrar em contato, né? São os principais, o telefone e e-mail. Então, se certifique de se os seus dados estão corretos, seu nome está correto, seus dados ali estão escritos de forma correta, né? Então, endereço é importante ter, né? Se a pessoa não quiser colocar, não precisa colocar aquele endereço completo com CEP, mas pelo menos o bairro, a cidade, né? O estado, porque pra gente é importante, às vezes, até para entender a logística de como vai ser, né? Porque para a própria pessoa, às vezes, é cansativo. Imagina, a pessoa mora no centro de Salvador e vai trabalhar lá em Abrantes, né? Lá na outra ponta. Então, no começo, todo mundo vai topar, mas depois não é viável, né? Até para a pessoa é cansativo, é desgastante. Então, é importante para a gente, né, ter essa informação. A questão da escolaridade, né? Então, colocar o ensino médio, o ensino técnico, às vezes até algum curso profissionalizante também, você pode colocar lá na parte de cursos, né? Os cursos que a pessoa pode fazer ali, tanto o gratuito, né? O online, quanto o presencial. Às vezes, fiz uma instituição aqui do bairro. Não tem problema, se você tiver certificação, tiver uma declaração, é importante colocar, porque vai enriquecer o seu currículo, né? E na parte final ali também, quando você não tem uma experiência formal, você pode sinalizar no seu currículo, principalmente porque é um primeiro emprego, né? Você pode colocar lá em outros, ou então você pode colocar dentro da própria experiência, mas aí você sinalizar que foi um contrato temporário, um contrato informal, né? Descrevendo, porque isso vai valorizar o seu currículo. Porque se você não colocar nada, né? Quem está recrutando, a percepção de que tem é que a pessoa não teve nenhuma vivência, né? Então, esses são os pontos que, né, são principais ali. E na parte de objetivos, né, que eu até comentei aqui no outro momento, o objetivo ele é válido quando você, de fato, tem um objetivo de atuação, né? Por exemplo, a minha área, né? A nossa área é muito vasta, né? Então, tem saúde, educacional, jurídica, enfim. Então, meu interesse é organizacional. Então, o meu interesse é seleção, é treinamento. Então, você pode direcionar quando você tem um objetivo. Quando você não tem, é melhor não colocar, tá? Você pode deixar sem, não tem problema. Não existe uma obrigatoriedade de ter o objetivo, né? E, além disso, né? Você falou das plataformas, de que forma, né? A gente pode buscar. Então, para o jovem, né, que está iniciando, existem até muitas instituições hoje que intermediam essa mão de obra, né? De estágio, de jovem aprendiz. Então, pode colocar lá no Google que tem inúmeras, né? Verdade. Aqui mesmo em Salvador, em Lauro de Freitas. Existem muitas instituições, a própria prefeitura da cidade também ajuda. Eu digo isso porque lá quando a gente tem alguma vaga, né, de aprendiz, né, de estágio, eu também mando para a prefeitura, porque às vezes eles recebem currículo, né, e eles podem indicar para a gente. Então, existem essas instituições, né, que são intermediadoras, como também existem outros sites que são mais para emprego mesmo, né? Então, a própria Cato, que apesar de não ser tão utilizada, ainda assim, né? Existem muitas pessoas que se recolocam através dela. O próprio LinkedIn, hoje tem a GUP também, né? Então, existem vagas.com também, que também é uma coisa mais antiga, mas ainda as pessoas usam, né? Então, eu digo assim, quanto mais sites você conseguir cadastrar o seu currículo, mais oportunidade você vai ter de ser visto, né? Perfeito. Então, acho que são essas aí as Não sei se eu esqueci de algum, mas... Eu acrescentaria, hoje também é muito comum o uso do Instagram, né? Para divulgação de vagas, não para cadastro de currículos, mas é um canal importante também, né? Tem oportunidades Salvador, vagas da indústria Bahia,
né? Então, assim, se já tem uma área de interesse, até buscar uma questão de uma página de vagas direcionada, mas é uma baita de uma oportunidade em que a comunidade virtual tem se ajudado. Ou seja, eu não preciso ter um vínculo ou pagar aquela página e ela vai, para multiplicar a oportunidade para outras pessoas, republicar uma coisa que eu estou postando. Nós usamos hoje como empresa, né, algumas páginas como vagas para agrônomos, né, oportunidades do agro. Que legal. Porque isso nos ajuda a multiplicar grupos de WhatsApp também, tem Sim. grupos de WhatsApp focados em vagas também Que de legal. trabalho. E quanto mais tivermos essas plataformas, esses meios de divulgação, melhor, porque assim, mais gente tem Acesso. né, acesso à mesma oportunidade. Sim, o LinkedIn também, né, como uma plataforma mais profissional, ela também é um bom Sim. local para achar vagas, assim, né? Também. Inclusive, Sim. é importante se manter também atualizado, né? Sim. Então, é uma forma gratuita e muitas empresas também buscam através dali. Então, tanto a empresa busca o candidato, como o Nath falou também, existem as empresas que divulgam as vagas. Então, ali você tem, né, esse momento que está essas duas oportunidades, tanto de buscar o candidato, quanto também você poder buscar a vaga, né? Ou seja, usar a internet, né, os meios a favor, né? Os muitos locais na internet, né, que foram citados aqui a favor. Ô, Gil, só lembrando, né, quem não tem oportunidade da internet, né, também os próprios jornais locais hoje, as TVs, né, Sim. os telejornais, eles passam Sim, também verdade. as divulgações, principalmente ali Cine, né, que tem Isso. algumas oportunidades, também tem essa facilidade. Ou ir nessas próprias instituições, né, Sim. também, que é uma outra forma de conseguir, né, se cadastrar, sem Sim. ser online. Muitas vezes a questão do ir até já conta, né? Os jovens em situação de vulnerabilidade não têm o dinheiro do transporte para ir até, né, as sedes. Então, a gente vem fazendo isso, né, através de alguns projetos de empregabilidade, que cada vez mais empresas possam fazer isso. É levar os projetos à comunidade. Sim. Porque ali a pessoa já está ali, ela não precisou nem da internet, né? A gente lá leva a internet para que eles façam o cadastro ali online, mas ela não precisou sair da comunidade, se não tinha o dinheiro do transporte, ela conseguiu fazer ali mesmo. Então, Sim. quanto mais a gente fizer a aproximação desses canais, e até mesmo nas primeiras oportunidades, né, oportunidades como empresas, nós pudermos oportunizar, poxa, não tem experiência, não concluiu ainda escolaridade para esta função, isso vai impactar? Não. Eu consigo essa pessoa performar aqui dentro com essa idade, com essa escolaridade? Consigo, mas eu vou perseguir que ela busque a escolaridade. É assim que a gente busca hoje, nossa visão de negócio, a gente tem conseguido, né, sucesso dessa forma e criar oportunidades para que estude. Porque tem a questão do turno, é possível mudar de turno para que ele consiga, no turno oposto, fazer a escola, o EJA, o que seja, né, um curso aí supletivo, enfim. A gente tentar, como sociedade, criar esse ambiente favorável ao desenvolvimento. Perfeito. Não aceitar a situação e deixar a pessoa estagnada, não. Como que eu posso absorver, mas perseguir? Olha, agora você tem um compromisso de tal coisa. E aí, juntos, né, conduzir esses desafios. Porque quando a gente fala, né, do contrato de aprendizagem, por exemplo, o foco é na aprendizagem. Exato. Né? Isso. Então, assim, é favorecer que aquele jovem ele possa se desenvolver profissionalmente, ele Sim. possa se formar. Né? Então, Sim. se a gente tem um projeto que vai à comunidade, que visa essa formação, a gente vai contribuir para que ele tenha a oportunidade de primeiro emprego. Porque nunca vai ser igual, né? Eu trazer um currículo de um jovem, né, que conseguiu alcançar, né, algumas habilidades, conseguiu se submeter a alguns cursos, né, e um jovem que está em uma situação mais mesmo de violência, né, de exposição, né, que tem aí questões familiares, então nunca vai ser igual naquele processo. Então, se existe um projeto que consegue se aproximar, que consegue perceber de que forma, é o que a gente fala de equidade, né, de que forma a gente consegue para aquele público garantir, né, esse reparo social, né, então os programas de aprendizagem, né, eles visam essa formação, contribuir para a aprendizagem desse jovem, para que a gente, inclusive, saia da situação de trabalho infantil, Sim. que é uma situação que a gente enfrenta muito. Né? Então, assim, muitos adolescentes estão trabalhando, Sim. mas eles não deviam estar trabalhando, Sim. eles deviam estar estudando para se formar e conseguir, né, ingressar
produzir seu currículo e ingressar no mercado de trabalho. Mas eles precisam estudar, mas eles precisam trabalhar. Sim. Porque sua família vive, né, uma condição uma condição social muito difícil, é mãe solo. Então, assim, são vários aspectos, né? Sim. Então, assim, focar nessa aprendizagem, na contribuição para a aprendizagem, para que ele se forme, para que ele estude, para que ele consiga alcançar e sair da informalidade, né? Porque se a gente entende que o lugar, né, dessa galera é na informalidade, a gente nunca vai avançar. Sim. A gente nunca vai atravessar o tecido social, Sim. né? Porque no tecido social a gente está lá naquele que balança. Então, para a gente atravessar o tecido social, os jovens eles precisam sair da informalidade, para que eles também consigam ocupar outros lugares, né? Para que eles consigam mudar a sua realidade social, né? Então, assim, é para além também do trabalho informal, né? Não estou dizendo que não é digno, né? Que não seja digno, né? Que é o que até Mari, né, falou da experiência ali, da experiência informal. Sim. Quando vocês estavam falando logo no início, eu lembrei disso, né? Eu falei que eu iniciei na arte. Então, minhas experiências eram artísticas. E aí, quando eu fui preparar o meu currículo, eu falei, meu Deus, o que é que eu vou colocar no meu currículo? Como é que eu vou conseguir um estágio para psicologia se eu só sou artista? Eu falei, gente, agora eu vou colocar que fiz a peça, eu vou colocar que eu dei aula para adolescente em um projeto social, o que é que eu vou colocar? Né? E para mim isso foi um grande desafio, né? Entender como eu vou ter o meu primeiro emprego. Porque... né, eram experiências informais, né, experimentação ali na adolescência, quero participar, quero ganhar meu cachê dividido em 10 pessoas. Então, como é que eu vou ter minha primeira oportunidade, né? Sim. E aí eu fui tentando entender o que é que eu vou tirar dessa experiência. E aí eu lembro na minha primeira entrevista, eu falando tudo que eu fiz de arte que vai contribuir, eu vou falar agora, né? Vou usar agora meu potencial artístico. Então, consegui usar da minha experiência, né, para trazer. Mas a gente sabe que existem, né, também os outros aspectos quando a gente fala de superação, né, de desigualdade. Perfeito. Gente, por incrível que pareça, o tempo, né, passa muito rápido, né? E eu acho que o objetivo principal da gente aqui foi alcançado, de entender as dificuldades, sejam sociais, sejam de encontrar uma oportunidade, seja de preparar um currículo, de como se portar em uma entrevista. E eu queria, então, para a gente se despedir aqui da galera, que cada um de vocês desse um detalhe final, um conselho, né? Para ficar aí marcado no coração da galera que está nos assistindo. Excelente, Gil. Realmente o tempo voou, né? Mas espero que a gente tenha, né, conseguido aqui transparecer, né, algumas dicas, passar para vocês algumas dicas que são de primeira mão, assim, simples, né, quando você olha, mas que faz muita diferença no processo e que é realmente, assim, um dos pequenos erros que acontece para que a pessoa não tenha o sucesso ali no processo, né? E uma dica que eu dou para os jovens é aproveitar as oportunidades, né? A gente tem muitas ações que a gente faz contra a empresa, então, ações como palestra, por exemplo, de empregabilidade. E eu já tive a experiência de estar em uma sala com mais de 30 pessoas, onde tinham pessoas que estavam muito conectadas ali com o que estava sendo passado, mas também tinham muitas pessoas que não estavam participando, não estavam ativas, não estavam aproveitando a oportunidade, né? Então, estavam, né, mexendo no celular ou estavam bem apáticas, né, durante a palestra. E essas palestras, quando o Gil falou assim, né? A gente é visto o tempo todo, né? Então, assim, a gente está ali na frente, mas a gente está observando, né? E às vezes a gente tem uma oportunidade e a gente vê aquela pessoa que está mais conectada, que está mais participativa, seja no olhar, seja balançando a cabeça, né? Seja no semblante facial, né? Na expressão facial. Então, a gente consegue falar assim, poxa, gostei daquela pessoa, né? Depois me passa o contato dela, quero conhecer melhor. E ali já é uma oportunidade, né? Então, aproveitar todas as oportunidades, por mais bobas que pareçam ser, né? Ou por mais momentos que você fale assim, eu já conheço isso aqui, mas é uma oportunidade que você está participando e que, por mais que você pense que sabe a respeito, pode estar aprendendo algo novo, né? Se coloque nessa posição de abrir a mente para algo novo, apesar de ser algo que você acha que já conhece, né? Então, essa é uma das dicas, assim, que eu dou, né? Aproveitar as oportunidades e buscar também, né? Hoje existem muitas facilidades, né? Então, e ao mesmo tempo, né, a gente tem um mundo de
de coisas que tem gratuitamente, né, de forma mais fácil, e aí a gente acaba não focando no que é importante pra gente, né? Então, assim, selecionar o que você quer desenvolver, o que você quer trabalhar e percorrer sobre aquilo, né, para que você possa se desenvolver aí tanto no processo seletivo, né, quanto também no seu sucesso ali de carreira profissional, porque a gente começa com o primeiro emprego, mas nossa ideia é fazer uma longa jornada, uma linda jornada, né? Então, para isso, cada vez mais a gente tem que ir se desenvolvendo. Com certeza. Nath. Eu acredito muito no talento, né? Para mim, todos nós temos um talento. E isso, eu acho que quando a gente se apropria disso, isso nos leva muito além. Não importa a condição social nesse primeiro momento, né? Porque o talento ele vai viver com você aqui dentro. Então, assim, vamos buscar oportunidades, não menosprezar oportunidades, mesmo que pequenas, né? Se eu não tivesse a oportunidade de organizar uma pilha enorme de currículos, que era maior do que essa sala e fazia armário em todo canto, né? Que era uma tarefa extremamente operacional, eu talvez não seguisse na área de recrutamento e seleção. Sim. Né? E muitos de nós, cada um tem uma história assim, de que muitas vezes o que eu noto é que o jovem, ele pensa que ele precisa já começar pelo perfeito. Exatamente. E muitas vezes não é. E daquele caminho ali, daquela primeira porta que se abre, muitas outras coisas podem aparecer. Né? São pessoas que a gente vai conhecendo, é alguém que a gente conheceu, uma amiga, né, que abriu uma oportunidade para mim também, veio através de uma amiga de escola, né, que a mãe falou, eu tenho uma consultoria de RH, e aí foi a primeira porta que se abriu. Né? Então, essas relações que a gente tem, muito além do profissional, elas vão abrir caminhos. A iniciativa faz muita diferença antes de entrar e depois que você entra. Conhecer um ambiente de trabalho, entrei, primeira oportunidade, aprendiz ou primeiro emprego, onde que eu estou entrando, conhecer a empresa, qual o objetivo maior da empresa, quem são as pessoas com que eu convivo e nunca esquecer do caminho de autoconhecimento. Quanto mais cedo a gente começa, mais a gente vai além. E isso tem que estar sempre seguindo com a gente. Conhecendo o conhecimento, a gente vai ver, poxa, isso daqui eu não sou tão bom, não tenho tanta afinidade com números, por exemplo, no meu caso. Mas tem muitas outras coisas, né, que a gente reconhece como competência e que a gente usando aquilo, a gente é capaz de fazer coisas incríveis. Imagine se todo mundo conseguisse ter a oportunidade de usar o próprio talento no mundo, né? Seja para as artes, para a dança, para tantas coisas incríveis que a gente pode fazer e que todo mundo precisa de tudo nessa vida. Não é um caminho único a seguir profissional, né? Sejam os empreendedores, né? Tantas coisas que a gente consegue fazer. Então, realmente, esse para mim é um caminho essencial. Tentar identificar o próprio talento e perseguir isso. Mesmo que no início vá por outros caminhos, mas não perder isso de vista. Isso para mim é realmente transformador e eu acredito muito que cada um, né, tem um dom e que a vida, né, oportunize e a gente, né, como sociedade, consiga promover as pessoas a concretizarem os seus talentos. Perfeito. Tainara. Concordo, né, super, assim, com tudo que as meninas falaram. Eu acho que daqui saem muitas dicas especiais, importantes, né, para os jovens que precisam, né, se desenvolver, que precisam entrar no mercado de trabalho. E eu acho que a busca pelo conhecimento, né, como Mari falou, existem muitas oportunidades de curso, de formação, de projetos sociais, né, visando aí a formação, a aprendizagem. E a gente sabe o conhecimento, para além do autoconhecimento, que é o essencial, o conhecimento, né, o saber é uma arma poderosa que nós temos, né, e que consegue, inclusive, atravessar todas essas desigualdades, né, que a gente fala. Então, buscar mesmo, buscar conhecimento, buscar projetos, cursos, oportunidades para se desenvolver, né, para aprender, entendendo que a gente sempre aprende, né, a gente sempre pode se desenvolver. Uma habilidade que eu não sou tão boa, eu posso desenvolver, porque a gente não nasce sabendo tudo, né? Então, a gente pode se desenvolver, a gente pode aprender, a gente pode se transformar. Então, que os jovens tenham força, né, para buscar, né, tenham coragem para buscar, para persistir e para acreditar no processo, que é o que Nath falou. As coisas a gente não
já nasce e começa onde a gente queria estar, né? A gente poderia agora, inclusive, né, estar viajando, passeando, mas estamos aqui, né? Então, a gente precisa acreditar num processo, né? Um processo que é construído, e isso é importante para a gente chegar onde a gente quer chegar e onde nós estamos. A gente precisou bater nas portas, né? Pegar pedras, fazer muitas coisas para chegar onde nós estamos. Então, acreditem no processo. Nem tudo, né, é para ontem, né? Nem tudo, né, é nessa fluidez. A gente precisa acreditar no processo, né, para que ele também aconteça. Perfeito. Eu resumo tudo que foi falado pelas meninas, se encaixou tudo perfeitamente, lembrando de uma época que eu tinha aproximadamente 14 anos, estava ali me identificando como gente, e eu vi jovens com a farda branca de uma grande empresa, em uma van, chegando do seu dia de trabalho, e eu falei, nossa, eu gostaria de estar ali. E eu comecei a procurar como achar aquele lugar, encontrei, dei o meu melhor, me preparei, peguei dicas com pessoas, entrei, passei 10 anos da minha vida naquele lugar, só saí para ir para uma outra oportunidade, cresci como pessoa, cresci como profissional, mas aquele adolescente sonhava em um dia ter uma vida confortável, uma vida digna, poder dar uma boa escola para o seu filho, construir um lar. E eu consegui tudo isso, mas tudo através do conhecimento e, como Mari falou, das oportunidades que apareceram e acreditando no processo. Às vezes, claro, a gente quer o imediatismo, mas a gente precisa entender que tudo tem o primeiro passo, tem o segundo, tem o terceiro, até a gente alcançar. Você pode ser tudo aquilo que você sempre sonhou e o que você quiser. Basta apenas você acreditar nisso e seguir todos esses passos e essas dicas maravilhosas que essas meninas trouxeram para você. Um beijo no coração, meninas. Muitíssimo obrigado pela participação. Eu espero, quem sabe, a gente se vê em outro momento, né? Continuando aí, fazendo o bem para as pessoas, seja na frente das câmeras ou aí no dia a dia, né? E desejo tudo de melhor para vocês. Eu queria pedir com carinho que vocês compartilhem para que essa informação chegue a mais pessoas. O objetivo aqui não é nosso de ter tantas visualizações, mas que essa mensagem importante chegue e alcance o objetivo que é de ver jovens ingressando e crescendo na vida através do mercado de trabalho, tá bom? Um abraço para Christian, Igor e toda a equipe da Urban, do Grupo Urban. Um abraço e até uma próxima. Excelente.